Olá, meus amigos do YouTube, está começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 18 de março. Vem comigo? Vou comentar um pouco também sobre como foi essa quinta-feira da Europa League. Foi um dia muito fraco, sendo bem sincero com vocês, principalmente em relação a gols. E depois a gente faz o nosso planejamento. Hoje temos Bundesliga 1, Bundesliga 2, Série A italiana, Premier League, enfim, temos algumas coisas e temos grandes probabilidades. Hoje eu encontrei alguma coisa de valor, mas como sempre lembro a vocês, utilizem com cautela e com leitura de jogo, tá bom? Bom, vamos lembrar vocês também, para quem está chegando agora e não está sabendo, todos os dias eu faço um sorteio através dos comentários de uma banca de R$ 30 na Betfair, que vai cair diretamente na sua conta, se você for sorteado, obviamente. E para você participar, você precisa deixar o seu nome de usuário da Betfair aí embaixo. Tem gente que reclama que quando coloca o e-mail, o comentário some, então se você, para ser mais seguro, você pode colocar o seu nome de usuário da Betfair e, óbvio, não só colocar o nome de usuário e sair correndo, né? Participa aqui, dá a sua opinião sobre alguma análise, sobre algum jogo, me conta como é que foi a sua quinta-feira. A minha quinta-feira ela só foi salva por conta de um jogo específico, porque senão seria uma quinta-feira muito ruim, e eu já vou comentar com vocês, mas quero também saber de vocês como é que foi o dia de vocês. Beleza? Passando rapidinho pelos jogos, olha só, a gente tinha... O meu planejamento era esse, já até mudei ele para o dia 18, mas o meu planejamento para o dia 17 era esse daqui, ó. Mercado de gols no jogo do Copenhague com o PSV, Azel Bodoglin, Mônaco e Braga, e assim por diante. Não necessariamente eu iria entrar em todos os jogos, isso aqui é óbvio, é só um planejamento para leitura, mas eu iria, né, em busca de oportunidades. Primeiro começando pelo Barcelona, não vi oportunidade aqui para trabalhar match odds, acabei buscando o mercado de gols no Barcelona, mesmo tendo separado para o back favorito. O Galatasaray jogou muito bem novamente, acabou sendo eliminado. O Barcelona melhorou muito realmente com chave e eu fiquei freebetado no 3,5. Lyon com Porto, esse foi o primeiro jogo, na verdade não estou fazendo aqui por horários, tá? Mas foi o primeiro jogo que eu vou falar aqui que tinha uma expectativa muito grande para gols e que foi mais truncado do que parecia, né? O Lyon tinha vencido o primeiro jogo com um gol do Paquetá 1-0, o Porto precisava ir para cima, saiu atrás do placar com o gol do Dembélé. Como faz gol esse Dembélé, né? No Lyon. E o Porto acabou conseguindo empatar, mas não conseguiu virar o jogo e o Lyon acabou se classificando. Esse foi o primeiro jogo que decepcionou. Outro jogo que decepcionou, Leverkusen e Atalanta. Um jogo onde a gente tinha uma expectativa danada para gols. 1-0 da Atalanta só. Outro jogo, Betis e Frankfurt. Ficou 1-0 no tempo normal para o Betis. Né? O Frankfurt acabou passando com um gol contra aos 121 minutos. Né? Quase que no último lance da prorrogação, o Frankfurt acabou se classificando, mas mesmo assim foi um resultado ruim em relação a gols. Roma e Vitesse, como eu esperei um jogo aberto aqui, a Roma teve que tomar um gol para ir para cima, para depois ir buscar, mas também só 1-1. Né? Mais uma vez aquele mesmo filme do jogo do Mônaco com o Braga no jogo de ida acabou se repetindo. O Mônaco parecia que ia ficar ali 4, 5 horas atacando o Braga, não conseguia marcar gol, perdia gol demais. Acabou fazendo um, mas não valeu de nada, né? O jogo ficou 1-1. Então, assim, vários jogos midiáticos que acabaram gerando em todos nós, digo em mim e provavelmente em você também, muita expectativa e que não corresponderam. Né? Talvez o maior deles seja Leverkusen e Atalanta, pelo primeiro jogo ter sido 3-2, né? Agora, se a gente for puxar para jogos que não tinham tanto glamour, como por exemplo Copenhague e PSV, já tinha sido 4-4 o primeiro jogo. O PSV conseguiu golear o Copenhague. Na verdade, esse jogo aqui, o Copenhague foi muito abaixo, né? O primeiro jogo ele jogou muito bem fora de casa e quando veio para jogar em casa acabou muito mal. Mas foi um jogo que foi completamente diferente, por exemplo, do Leverkusen e Atalanta, um jogo muito aberto. Outro jogo que não teve tanto glamour, que foi também 5-2 no jogo de ida, foi 3-1 final de Partizan, mais um jogo envolvendo ali um time do Partizan que muita gente não trabalha. Eu cheguei a trabalhar no meu início aqui da minha caminhada, o Partizan era um time que eu trabalhava muito, final, né, também, mas mais um jogo sem glamour que foi muito bom. E esse daqui foi o grande destaque para mim, Lask e Slavia Praga, porque o jogo de ida já havia sido muito bom. Foi um jogo onde o Slavia tinha vencido por 4-1.
e o LASK precisava muito da vitória, encontrou muita dificuldade nos contra-ataques do Slavia, saiu perdendo, né? Aí ficou com um jogador a mais, já comecei a me expor no mercado em lei ao Slavia por conta disso, depois o Slavia ficou com 2 jogadores a menos, eu já tinha colocado alguma parte da minha stake de alavancagem a favor do LASK e consegui uma virada muito boa, né? Sempre que eu pego uma virada assim acima de 30, né, com cotações muito altas, que me paga muito bem, eu gosto de lembrar vocês que trabalhar do jeito que eu trabalho em alavancagem não significa ter lucro sempre, né? Não adianta eu olhar para esse grande lucro aqui, porque imagina você pegar uma odd, a minha stake aqui é de 250, né? Eu devo ter entrado ali com 80, 85% dela acima de 30. Ver esse lucro, essa odd saindo de 30 e vindo para 1,05, onde eu fechei, é muito glamouroso, né? Eu poderia vender alguma coisa aqui para vocês, uma imagem maravilhosa, mas não é. Porque vocês têm que contabilizar quantas vezes eu deixo essa stake pelo caminho. Porque trabalhar alavancagem é trabalhar situações improváveis. Não existe impossível no futebol, gosto de lembrar vocês, mas é trabalhar situações improváveis. Então, quando você está a favor do improvável, você várias e várias e várias vezes deixa dinheiro no mercado. Então, quando vem o lucro, é bonito de se ver, é bom de emoldurar na parede, mas ele tem que cobrir todo aquele gasto. A gente não pode esquecer daquele gasto que teve. Então, ótimo. Me deixou no lucro no dia. O meu dia terminou muito bem por conta desse jogo especificamente no Match Odds, mas ele veio cobrir as sequências de prejuízo que eu vou acumulando enquanto eu vou buscar este tipo de situação. Não existe método excepcional, perfeito, onde você só ganha o tempo todo, né? Isso não existe. Então, sempre que eu falo, o Theo pegou a virada, o Theo tá em todas. Espera aí. Se tem um motivo para eu estar tentando buscar essas situações com constância, é porque quando eu pego tem que me pagar quando eu deixo, né? Então eu não sou foda, eu simplesmente tenho um emocional para trabalhar, tenho uma metodologia para aplicar, não adianta nada eu ficar de bobeira e deixar a oportunidade passar e depois falar assim, podia ter entrado. Eu tenho que aplicar essa metodologia. Por exemplo, o jogo do Marcelo com o base, o Marcelo virou no último lance. Ali eu perdi uma oportunidade, eu poderia ter trabalhado ali também, né? E se não tivesse batido, era mais uma stake que eu ia deixar no meio do caminho. Então a gente tem que saber dosar a taxa de acerto, né? Não caiam nessa coisa, é maravilhoso trabalhar alavancagem. Gente, é difícil pra caramba. Você tem que ter uma stake muito bem definida, um método muito bem definido e saber lidar com o sangramento um atrás do outro. Tá bom? Por exemplo, eu estava para pegar essa virada já no jogo do Paderborn com o Fortuna Düsseldorf, que aconteceu na rodada passada. O Fortuna entrou com 5 titulares apenas, o Paderborn jogando muito mal, foi buscar um gol no finalzinho do jogo e no último lance o Paderborn virou o jogo. Tinha me pagado o mesmo valor, praticamente. Só que o juiz anulou o gol. Então, foram mais alguns jogos acumulando prejuízo até chegar nesse daqui. Então, não sonhem demais com metodologias perfeitas. É bonito pegar um mod acima de 30, 40, 50. Várias vezes eu já peguei, mas elas vêm para cobrir um pouco do prejuízo que eu vou acumulando quando eu tento. Afinal de contas, é uma situação difícil de acontecer. Então, vou ser sincero com vocês. O meu dia hoje só ficou positivo por conta dessa alavancagem, porque o mercado de gols foi horroroso para mim, né? Algumas free bets, mas a maioria delas, das longas exposições, ficaram pelo caminho. E faz parte. Eu comentei com vocês aqui alguns dias atrás sobre over. Cara, eu tenho prejuízo em over todo santo dia. Hoje foi um deles, onde eu tive um pouco mais. Foi um dia realmente muito ruim. Beleza? Na Conference, tivemos alguns outros jogos com pouco glamour que também foram muito bons, né? Por exemplo, eu posso citar aqui o Azel que marca com o Bodoglin. O Bodoglin acabou se classificando. Muita gente não levava em consideração o time do Bodoglin. Então, em relação a gols, a Conference acaba se destacando um pouco mais do que a Europa League. Mas vamos lá, chega de conversa. Vamos falar um pouquinho sobre a Bundesliga 1 e a Bundesliga 2 nesse dia 18 de março. Vou começar aqui com Bundesliga 1, Bochum e Borussia Mönchengladbach.
Nós temos um Bochum que vem, eu vou chamar de Bochum, 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 aí vocês podem chamar, não dá para também falar ao pé da letra, como é que é falar do alemão, né, senão, enfim. Mas a gente vem de um Bochum tendo perdido para o Frankfurt fora de casa por 2-1, né, a gente consegue ver aqui, ó, onde é que tá? Tá aqui, ó, 2-1 para o time do Bochum, para o time do Frankfurt, desculpa, que se classificou hoje contra o time do Betis, e o Borussia Mönchengladbach vem de vitória por 2-0 contra o Hertha. Sejamos sinceros, essa vitória do Borussia Mönchengladbach ela é esperada, tá? Porque o Hertha vem numa situação muito difícil. Foi uma vitória nos últimos 2 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Vinha de uma sequência grande de derrotas aqui o time do Gladbach, não vive um bom momento o time do Borussia Mönchengladbach, como viveu na temporada retrasada e na temporada passada. O Gladbach, há 2 temporadas atrás, chegou a estar na Champions League, né? Foi eliminado para o City. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não ficar lembrando só daquela equipe. Mudou muita coisa ali, não tanto em jogadores, mas muito em gestão. Alguns jogadores no meio também saíram. Então a gente não pode olhar para o Gladbach hoje e definir que simplesmente pelo fato do Gladbach ter mais camisa, ele vai vencer esse jogo. É muito difícil jogar contra o Bochum lá na casa dele, né? Bochum é o atual campeão da Bundesliga 2. Como mandante, tem 7 vitórias em 13 jogos, para um time que acabou de subir não é pouca coisa, tá? E como visitante, o Gladbach tem apenas 2 vitórias fora de casa. Então, e uma defesa horrorosa. Então a gente tem que levar isso em consideração. Por mais que o mercado diga pra gente aqui que o Gladbach é favorito, e eu posso até acreditar que sim, que pode ser que ele tenha um pouquinho de vantagem, o Bochum dentro de casa precisa ser respeitado, tá? Então, inicialmente eu venho para trabalhar match odds, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês algumas situações específicas do time do Bochum. A gente já vai puxar aqui, ó. Por exemplo, os contra-ataques. Tá? O Bochum é um time que contra-ataca muito bem. Então, mesmo que seja um jogo truncado, que tenha a tendência de ser um jogo talvez com menos gols, e isso aqui é o que indica mesmo as estatísticas, né, os números, e a gente só vai confirmar isso ao vivo, se o Bochum estiver na frente, o Gladbach pode ter dificuldade de jogar contra essa equipe. Tá bom? Outra coisa que pode chamar a atenção são as bolas aéreas. As duas equipes defendem muito mal esse fundamento. As duas, na parte ofensiva, tem números aqui modestos, mas na parte defensiva as duas sofrem muito. Então, além do match odds, a gente pode pelo menos marcar como um critério de alerta às situações de bola parada, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa importante aqui. Acho que não. Acho que é por aqui, tá bom? Tem uma atualização que eu vou colocar no radar, provavelmente para esse final de semana já, que vai incrementar bastante. Tá chegando o PDF tá chegando num ponto que tá ficando muito redondo para mim, né? Então eu utilizava de uma maneira um pouco mais pessoal. Eu sempre montei isso aqui sem nenhum tipo de organização visual, né? Sempre anotei no TXT, no Word. E começar a produzir esse PDF para compartilhar com vocês também tem me ajudado muito, porque a parte visual chama a gente para as coisas específicas, né? Porque deve ser olhado. Então, tem algumas situações que eu estou atualizando nele que vai ficar muito bom. Vocês vão ver nos próximos dias. Bom, vamos falar então de Bundesliga 2 rapidinho. Tem um jogo muito interessante e um jogo que pode vir a ser interessante. Primeiro vamos falar do que é interessante pelo contexto. O contexto aqui a gente tem um dos líderes da competição, o São Paulo, jogando contra o Heidenheim. Por que esse jogo é interessante? O Heidenheim, ao vencer o Bremen no último jogo, ele acabou se colocando como um dos postulantes à subida, né, ao acesso, mesmo que seja através ali da terceira colocação para disputar a promoção. E o São Paulo é um dos times que mais se destaca dentro de casa, continua sendo o melhor mandante da competição. Na verdade são os 2 melhores mandantes, né? Mas o São Paulo, que joga em casa, são 9 vitórias em 12 jogos, ele só perdeu um jogo que foi para o Hannover. Tá? Como visitante, o Heidenheim não vai muito bem, mas é uma situação de definição, né? Ou seja, o São Paulo vencendo, ele já dá um passo muito grande em direção a essa possível classificação para a Bundesliga 1, e o Heidenheim vencendo, ele acaba se colocando ainda mais próximo de uma possível subida. Tá? Eu acho que é um jogo interessante para a gente ficar de olho em gols, e esse jogo, inclusive, é um dos jogos que eu encontrei grandes probabilidades aqui de um over 2,5. Tá?
Óbvio, se eu fosse vocês, se for fazer isso daqui, eu olharia, né? Eu teria um pouco de cuidado ao ver o jogo para ver se ao vivo isso realmente está se confirmando ou não, tá bom? Mas a gente tem aqui algumas informações importantes e uma delas, que eu sempre gosto de listar na Bundes 2, é a bola parada. O São Paulo, apesar de ser um trator dentro de casa, sofre muito gol de bola parada e o Heidenheim é chato nesse fundamento, tá? Então, além de vir buscar gols aqui, eu também fico de olho nas bolas paradas, tá bom? Pelo contexto, pelo estilo de jogo das equipes, eu acredito que a gente pode ter um jogo muito aberto, sim. O outro jogo é Aui e Karlsruhe. O que pode causar um jogo ruim e o que pode causar um jogo bom, tá? Primeiro, o que pode causar um jogo bom é o desespero do Aui por estar numa posição tão ruim na tabela. O Aui hoje é o vice-lanterna, está bem distante do Dinamo Dresden, que é o time que é o último ali na zona de relegation, ou seja, hoje o Aui e o Ingolstadt caem direto, né, cairiam direto, e o Dinamo Dresden disputaria com o terceiro lugar ali na terceira liga da Alemanha. Está muito distante o Aui dessa 16ª colocação, que é o mínimo que ele pode fazer. E ele precisa ir para cima de qualquer jeito. O Karlsruhe ainda corre risco de estar ali nessa 16ª, mas já tem uma quantidade de pontos bem maior, né? Eu costumo dizer que do Karlsruhe para baixo, do Paderborn para baixo, todo mundo tem chance de cair, né? E do Paderborn para cima, no caso o Schalke para cima, todo mundo tem chance de subir. O Paderborn está naquela situação neutra, principalmente depois de ter perdido o seu artilheiro. Então, essa é a situação que pode fazer esse jogo ser bom, porque o Aui precisa desesperadamente da vitória. Dentro de casa tem 3 vitórias apenas em 13 jogos, e como visitante o Karlsruhe também só tem 3 vitórias em 12 jogos, ou seja, nenhum time é melhor do que o outro. Talvez em relação a estatísticas o Karlsruhe possa ser um pouquinho melhor, mas pelo desespero do Aui a gente tem uma situação que pode deixar esse jogo até um pouco animado. O que pode ser prejudicial? O Aui teve o seu jogo anulado contra o Hamburgo na última semana por conta de Covid. Tá? Então, talvez alguns jogadores do Aui não estejam liberados para jogar ainda, e isso pode trazer o jogo um pouco mais para baixo em relação à expectativa. Tá? É isso que eu tenho um receio. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui, ó. Péssimos números do Aui dentro de casa, o time é péssimo na bola parada e vai pegar um trator nesse fundamento, né? Apesar do Karlsruhe sofrer muito essa temporada, nas últimas 3 temporadas, no mínimo, o Karlsruhe me chamou sempre muita atenção para esse fundamento. Então, mesmo que seja um jogo truncado, com poucos gols, a bola parada do Karlsruhe pode sim chamar a atenção e punir o Aui nesse jogo. Lembrando, pelo desespero, eu não duvido da hipótese de a gente ter um jogo mais aberto. Tá bom? É sempre bom deixar isso claro. Aí a gente vai para a Série A italiana. A gente tem aqui um Sassuolo e Spezia. Esse jogo coloca frente a frente um time muito bom do Sassuolo. O Sassuolo melhorou muito, né? No início a gente, pelo menos eu não sei você, desconfiei muito do Sassuolo. O Sassuolo é um time de meio de tabela. Não adianta a gente querer colocar o Sassuolo na Europa League, na Champions League o tempo todo. O Sassuolo é um time ali de 10ª colocação, que é o que ele está hoje. Mas foi um time que começou muito mal, ali com a saída do Locatelli, do Boga, que foi para a Atalanta, que inclusive fez o gol na classificação contra o Leverkusen. Me parecia que não ia ser um time assim que ia dar liga esse ano, que ia fazer tanta frente como fez contra times grandes, mas não. O Raspadori, Giacomo Raspadori jogando muito bem, o Scamacca também jogando demais, que foi um atacante que o Sassuolo conseguiu pegar, e o Berardi, que não saiu da equipe, continua comandando a equipe, é um dos artilheiros. Então é muito bom ver o Sassuolo dando pra gente o que a gente espera. Eu particularmente não gosto de trabalhar match odds no Sassuolo, não gosto dessas odds baixas para back, também não gosto de trabalhar lei ao Sassuolo. O Sassuolo é um time que geralmente eu venho para trabalhar mercado de gols. Tá? Como mandante, o time tem 4 vitórias em 14 jogos, é horrível, mas é por isso que eu não considero mesmo match odds. É um time que quase sempre marca e sofre gol. E o Spezia, fora de casa, tem 4 vitórias em 15 jogos. Um ataque fraco, mas uma defesa bem fraca também, o que pode chamar a gente para o mercado de gols. Os últimos jogos do Sassuolo vem muito bem. A última derrota foi para a Juventus, né? Depois o empate com a Roma, venceu a Inter, venceu a Fiorentina, venceu o Venezia e venceu
e empatou com a Salernitana. É engraçado que ele tira ponto mesmo sem dó de equipes grandes, tá? Tirou a Inter, por exemplo, da liderança do campeonato, bateu na Fiorentina, bateu no Venezia, e é muito difícil bater no Venezia nessa temporada, e não bateu por pouco, foi goleada, né? Então, por que eu falo que é difícil bater no Venezia? Porque o Venezia é um time que tá tentando escapar ali de baixo, mas ele é um time geralmente aguerrido, é um time que marca muito bem, e mesmo assim foi presa fácil para o time do Sassuolo, 4-1, e empatou 2-2. Aqui com a Salernitana já mostra por que eu não confio tanto no Sassuolo em relação a match odds. É um time que costuma dar muita oportunidade para recuperação de resultado. Eu acho que a gente pode ter algo para gols aqui. Já o Spezia, a última vitória contra o Cagliari ajuda um pouquinho, né? Como é que tá a situação do geral do Spezia aqui, ó? Já é um time que está bem para cima da zona de rebaixamento, mais uma temporada que parece que não vai cair. Então eu acho interessante a gente ficar de olho nesse jogo sim. Tá? Porém, o que eu não gostei muito aqui dos últimos jogos foi que no máximo 3 gols, né? Tivemos um jogo com 4 gols aqui com o Salernitana, mas depois 3 contra a Fiorentina, 3 contra o Bolonha, 1 só com a Roma, 1 com a Juventus, e aí venceu por 2 o Cagliari. Eu precisava de um pouquinho mais. Deixa eu ver o que a gente tem de informação a mais aqui, ó. Ataque ruim do Sassuolo em casa, péssimo ataque e péssima defesa do Spezia fora, 2 times que defendem muito mal a bola parada, não indica um jogo para longas exposições com 4, 5 gols, mas a gente tem uma incidência boa aqui de 2,5 que pode ser interessante. Tá aqui, ó, o Domenico Berardi, o Gianluca Scamacca e o Giacomo Raspadori, como eu falei para vocês, são os principais jogadores da equipe, beleza? Então, eu venho para trabalhar ou o mercado de gols ou para não fazer nada. Mas eu vou marcar aqui, ó, mercado de gols, e também vou marcar as bolas paradas porque as duas equipes defendem muito mal. Aí nós temos Genoa e Torino. O Genoa continua na sua aventura para tentar escapar da zona de rebaixamento. Tem ali a possibilidade, né, mas o Cagliari melhorou demais, então já é um adversário mais difícil de alcançar. A gente tem um Genoa que dentro de casa ainda não venceu, segue sendo esse tabu bem interessante, né? Um time que marcou 9 gols em 14 jogos, tomou 19, né? Até que para um time que não venceu nenhuma, não é tanto gol tomado assim, para 19 gols em 14 partidas. E o time do Torino consegue ser pior que o Genoa fora de casa, né? 2 vitórias apenas em 13 jogos, 7 gols marcados e 13 sofridos. É muito ruim o Torino fora de casa. Inclusive teve um último jogo do Torino, quer ver? Que eu acho que foi contra a Fiorentina. Foi contra o Bolonha, que eu tava para entrar no overlimit, mas eu lembrei dessa estatística tão ruim do Torino. Fora de casa, acabei ficando de fora. Olha isso daqui. Última vitória do Torino fora foi contra a Sampdoria. Depois perdeu para o Udinese, empatou com a Juventus, empatou com o Bolonha. E aí teve outras derrotas no meio do caminho também. Não vem bem o Torino de maneira geral, mas fora de casa então nem se fala. Por isso que essas cotações elas estão mais aliviadas, né? Porque era para o Torino estar um pouco mais baixo. Então inicialmente eu venho para trabalhar match odds. Vamos ver se a gente tem alguma informação a mais aqui. Olha isso daqui, ó. O Genoa sofreu 11 gols de bola parada até agora na competição, então vale a pena ficar de olho nisso também. Em relação ao ataque, péssimos ataques. Eu não venho para trabalhar gols aqui. Ah, pode ser um jogo 5-5, pode. Mas olha isso. As equipes conseguem ter... Cara, é menos do que 0,6 por jogo. É muito ruim. E tem defesas boas. Então como é que eu posso esperar um jogo... Olha isso. Somente em 64% dos jogos dentro de casa teve um gol no Genoa. E somente em 46% dos jogos do Torino fora foram mais do que 1,5. Olha o número de 2,5. É muito ruim. Muito ruim. Seria completamente fora da curva um jogo muito aberto aqui, mas eu já falei para vocês no início, né? Situação de improvável e tudo mais. Bom, aí nós temos aqui um jogo da Primeira Liga que eu não vou fazer por conta de não ser equipes que eu costumo trabalhar. O Saint-Étienne aqui na Ligue 1 também não é uma competição que eu tenho trabalhado. Não temos aqui nenhum time interessante na Terceira Liga da Alemanha. E um jogo entre Bilbao e Getafe. Deixa eu ver se a gente tem algo interessante aqui. Jogo de meio de tabela também, né? Eu acho que é um jogo de meio de tabela. É, por ali. O Bilbao não tem chance de pegar a vaga na Champions. A Europa League também está mais complicada. O Getafe, como visitante,
0 vitórias. E o Bilbao como mandante, 7 vitórias. O Bilbao dentro de casa ele é bom, ele é chato, né? Então pode ser que seja um jogo para um Lei ao Getafe, mas eu me lembro de pelo menos uns 3 jogos que eu falei com vocês aqui da La Liga, onde eu falei, esse time não venceu ainda fora, e o time foi lá e venceu. Então eu não confio tanto nessa situação de estatística de último jogo e tudo mais. Mas deixa eu dar uma olhada aqui como é que foram o Getafe. Última vitória foi contra o Levante, perdeu para o Atlético Madrid, empatou com o Cádiz, empatou com o Alavés, perdeu para o Espanhol e empatou com o Valência. O time que empata demais. E o Bilbao? Derrota para o Betis. Aí dentro de casa só, vai, ó. Vitória contra o Real Madrid, vitória contra o Espanhol, vitória contra o Real Sociedad, vitória contra o Levante. Pode ser que a gente realmente tenha aqui uma vitória do time do Bilbao. Cadê? Eu não coloquei o Bilbao aqui no PDF de apoio? Eu acho que eu não coloquei o Bilbao no PDF de apoio. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Bilbao e Getafe. Aí. Tá aqui, ó. Bolas paradas. É uma coisa que pode ser interessante no jogo, além do match odds. Vamos marcar aqui. Vocês sabem que provavelmente eu não vou fazer esse jogo da La Liga, mas não custa marcar caso eu tenha essa oportunidade. Péssimo ataque do Getafe fora de casa. Um ataque mediano aqui do Bilbao em casa. Nada de muito interessante nos contra-ataques. Buscar gols aqui também seria muito fora da caixinha. Se for trabalhar algo, vai ser no match odds, tá? E a gente tem por último esse jogo aqui da Premier League entre Wolverhampton e Leeds. Mais um jogo de meio de tabela. Mais difícil, mais complicado. Então eu também devo pular. O Leeds, uma coisa que me remete ao Leeds é gols sofridos, né? 65 gols tomados é mais do que o Lanterna Norwich, pra vocês terem ideia, né? E o Leeds, que mudou de treinador há pouco tempo, né? Então, informações sobre esse jogo também. A gente tem aqui o Wolverhampton tem um ataque muito ruim, o Leeds também tem um ataque muito ruim, mas também uma defesa que compensa. Bola parada que o Leeds toma com constância também, então pode ser um jogo para bolas paradas. Outra coisa que pode ser interessante é caso o Wolverhampton esteja na frente, o Leeds sofre muito com contra-ataque, mas como é que você vai confiar numa equipe que marcou quase que meio gol por jogo? É complicado, né? Então é um dia mais puxadinho também para uma situação de under. Vamos ver como é que vai ser. Tomara que os jogos da Alemanha puxem isso aí para cima. Beleza? Bom, se você quiser conferir o artigo que eu deixei lá na Betfair sobre a Bundesliga 2, inclusive falei sobre esse jogo do São Paulo com o Heidenheim, eu vou deixar o link aqui embaixo, você me prestigia lá. É uma honra para mim estar escrevendo no blog oficial da Betfair sobre a competição que eu tanto gosto, né, que tanto me deu a Bundesliga 2. Se você quiser participar dos sorteios e todos os outros links que você tiver pensando em conseguir, tá no primeiro comentário fixado desse PDF do apoio que vai sofrer uma atualização, do leitura, o link para você abrir sua conta na Betfair. Você precisa de uma conta na Betfair para participar do sorteio, enfim, beleza? Desejo a você uma excelente sexta-feira, pega leve, vai com calma que o fim de semana já está começando e é bom aproveitar esse final de semana, hein? Porque semana que vem a gente tem o início da data FIFA, beleza? Para quem não gosta, né? Um abraço, pessoal, bom descanso aí.